vi um vídeo no Instagram, a qual o homem estava gravando e ele disse a seguinte frase: a mesma boca que proferiu mentira sobre a sua vida é a mesma boca que irá lhe parabenizar pelo milagre que você irá viver. Ora, e ele mandou compartilhar esse vídeo com 3 pessoas. O que eu entendi ali é que ele estava querendo vender as palavras que estavam saindo deles, porque é melhor ouvir uma mensagem de autoajuda, uma mensagem antropocêntrica, a qual Cristo não é o centro da mensagem, do que ouvir verdadeiramente o Evangelho. Então, o que é que eu vim entender? Se ele queria pregar o verdadeiro Evangelho, ele não precisava dizer para os irmãos compartilhar aquela mensagem, mas ele pediu, porque quanto mais compartilhamento, mais visibilidade. Quanto mais visibilidade, mais mídia. Quanto mais mídia, mais dinheiro entra para a sua conta. Então, o que é que estão fazendo, principalmente nas redes sociais? Estão mercadejeando o Evangelho de Cristo, guiando crentes para o inferno, mas as pessoas estão com uma cegueira espiritual. E eu digo algo para confortar e consolar os nossos corações. Tem pessoas aqui dentro que estão enfermas, o irmão Rachida, a irmã Márcia, tem pessoas aqui que estão enfrentando enfermidade, mas está vindo para o culto de doutrina numa terça-feira à noite, quando poderia estar se recuperando na saúde, na sua casa, mas preferiu vir à casa de Deus para ouvir o Senhor Jesus falar. Aí eu vos pergunto, você acha que as pessoas que estão aqui não têm maior galardão do que aqueles que estão sendo guiados pelo servo espiritual, mas fazem questão de seguir no seu próprio caminho, irmão? Aleluia, glória a Deus. Estamos vivendo dias difíceis nas igrejas. Uma jovem, 16, 17 anos, fazendo muito sucesso nas redes sociais, ela postou a seguinte frase no seguinte vídeo nas redes sociais dela. Ele disse o seguinte: a minha assessoria posta 2 tipos de vídeo. Posta eu pregando a Bíblia e posta eu pregando mensagem de autoajuda. Aí ela disse que a assessoria dela viu que o que mais vendia era a mensagem de autoajuda. Aí ela disse que não iria mais postar vídeo pregando Bíblia, porque as pessoas não queriam ouvir. Ou seja, se ela pregasse Bíblia, as pessoas deixariam de seguir ela. E ela não queria perder as pessoas, porque ia perder renda. Então ela prefere pregar a mensagem de autoajuda para poder ter a sua conta cheia. Ou seja, está fazendo do Evangelho um comércio. Estamos enfrentando isso. É porque nós somos uma igreja pequena, irmãos. A gente não tem outro templo, a gente não sai por aí andando, então às vezes a gente não vê muitas dessas coisas. Mas quando nós entramos na internet, o que mais nós estamos vendo são escândalos no Evangelho. Todo dia, irmão, se levanta um apóstolo diferente. É incrível isso. Aí quando você vai observar a mensagem, ele não confronta a vida do crente pela palavra bíblica. Ele não prega verdades igual pregou João Batista. Não prega, mas ele prega mensagem para as pessoas querer ouvir mais aquela palavra de autoajuda para alimentar o seu próprio ego. Esses são os dias atuais que nós estamos vivendo. Vamos para a Bíblia. Quem puder acompanhar e abrir, nós iremos ler 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 1. Já vou lendo aqui para adiantar. Diz assim a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Irmão, essa palavra dissimuladamente é pessoas que escondem a sua verdadeira intenção. É uma pessoa falsa, é uma pessoa que não tem verdade. Então Pedro está escrevendo e dizendo que nos dias da gente se levantarão falsos mestres que dissimuladamente iria introduzir no meio do povo heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha o que o apóstolo Pedro escreve: se levantarão pessoas
pessoas que serão falsos, que serão hipócritas, que não serão verdadeiros, que irão pregar nas igrejas heresias, até o ponto da igreja renegar. Renegar é renunciar, é virar as costas para Deus. Pessoas que abandonam o Evangelho porque as heresias estão sendo pregadas nos púlpitos brasileiros, e o povo que não abre Bíblia, e o povo que não se alimenta da palavra, está deixando-se enganar por esses falsos mestres que estão tomando conta dos púlpitos brasileiros. E o apóstolo Pedro, ele continua no versículo 2, ele diz o seguinte: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha que palavra Pedro nos traz como um despertamento. Ele está dizendo que muitos seguirão as suas práticas libertinas. O que é prática libertina, irmão? É quando você quer confundir o que é liberdade em Cristo com libertinagem em Cristo. Pessoas que sabem o que é errado, não abandonam o erro, não abandonam o pecado, mas preferem continuar na iniquidade. Pessoas essas que estão seguindo esses falsos ensinos. Olha o que Pedro diz com palavras fictícias. O que é palavra fictícia, irmão? Palavra de ficção. É coisas que eles falam, mas não existe. É coisas que eles falam, mas não é verdadeiro. Eles pregam a mentira, eles pregam a hipocrisia, eles pregam a falsidade. Palavras que trazem para a mente humana algo que não existe. Olha o que Pedro está dizendo. Através desta palavra de ficção, eles farão comércio de vós. Comércio de vós é comércio da igreja, é comércio dos fiéis, é ele pregar o Evangelho, não querendo fazer você chegar no céu, mas querendo que você derrame sobre ele lucros, capital, dinheiro. Por isso, irmão, que nós às vezes nos escandalizamos com certos líderes que está esbanjando uma vida de luxo, mas a igreja está cheia de pessoas carentes, passando necessidade. E o pastor que é para cuidar da ovelha não quer tirar da sua conta bancária para ajudar aquele que está necessitado, mas foi o necessitado que tirou da onde não tinha, para que o pastor tenha na sua conta bancária para esbanjar uma vida de luxo, mas não cuida das suas ovelhas, irmão. Ele está dizendo isso. Palavra de ficção é você entregar o mundo para a igreja. Quer ver? Todo o Evangelho que oferece o mundo para o crente, e Deus vai te abençoar na terra com uma casa, e Deus vai te abençoar na terra com um carro, com uma moto, vai engordar a tua conta financeira. Você lembra quando o diabo chegou até Jesus? Se tu prostrar e me adorar, eu te darei toda a glória deste mundo. Olha o que o diabo lançou para Jesus. É o que as pessoas estão fazendo no dia de hoje, irmão. Todo o Evangelho que oferece o mundo, mas não oferece Cristo crucificado, é o Evangelho ensinado por Satanás. Está entendendo isso aqui? Porque é comum a gente chegar em igreja grande, aí vai lá o falso profeta com o espírito de adivinhação, que a igreja está cheia nos dias de hoje. Aí começa a revelar o RG, começa a revelar o número do SUS, começa a revelar o CPF, aí diz que Deus vai entrar na conta bancária do Itaú, na conta bancária do Santander, e que amanhã, se ele fizer um pix de R$1.000 para o pastor hoje, amanhã Deus está multiplicando. E o povo que não entende está seguindo esses ensinos, irmãos, caminhando para um buraco sem fundo, caminhando para o abismo. É isso que Pedro está nos trazendo. Comércio de vós com palavras fictícias. É você pregar algo que não existe. É você fazer criar uma imaginação na mente dos servos de Deus. É muito sério isso aqui. Os irmãos estão entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus.
continuar. 2 Pedro, no capítulo 2, o verso 18 e 19, diz o seguinte: porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, escute bem, engodam com paixões carnais, por sua libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha o que Pedro escreve, irmão. A pessoa está quase deixando de seguir o falso profeta, o falso mestre. Aí ele percebe isso, porque Satanás é astucioso. Aí os seguidores estão começando a abandonar ele. Aí eles começam, pelas suas paixões carnais, oferecer uma liberdade para o povo, que nem eles mesmos vivem essa liberdade, irmãos. Aí Pedro diz: eles são escravos do vencedor, porque foram vencidos, se entregaram à heresia, se entregaram à apostasia, viraram devassos da fé, pessoas que viraram as costas para Deus. Aí quando a igreja está deixando de seguir, eles oferecem e dizem: olha, se tu continuar comigo, tu vai ter uma liberdade. Aí se você não tiver uma visão espiritual, quando você estava prestes a botar os 2 pés fora, ele traz você de novo para junto dele. Olha o alerta que Pedro traz na sua epístola, irmão. Isso aqui é muito sério. Pedro está dizendo o seguinte: a igreja quer deixar de seguir os falsos mestres, mas os falsos mestres estão tão motivados pelos seus desejos carnais, que quando ele percebe que a igreja está querendo ir para longe dele, ele busca a igreja para perto dele mesmo, irmão. É espírito de Satanás, porque está seduzindo o povo, e quem seduz o povo, quem seduz a humanidade é o diabo. É muito sério isso aqui, irmão. Estamos vivendo isso no dia de hoje. Pedro escreveu isso há 2000 anos atrás, mas nós estamos vivendo no dia de hoje. Você já parou para pensar como é séria a palavra de Deus? Ele nos deixou para a gente ter o conhecimento disso. É por isso que eu fico olhando às vezes, irmão, igrejas lotadas. Mas quando você vai ver, não tem essa simplicidade. Não tem a simplicidade. Coloca os jogos de luzes, aí fica apagando a luz, acendendo luz. Às vezes tem pregador em cima do púlpito, e a igreja toda está escura. Aí desce aquela luz que a turma chama luz de Deus, que ilumina somente ele aqui em cima. Aleluia. Mas enquanto está sentado, as pessoas não têm como ler Bíblia. Então ele prega o que ele quiser, as pessoas vão estar ligadas nele. Aleluia. E vai estar esquecendo do Senhor Jesus através da sua palavra. Glória a Deus. Paramos para pensar quão abominável está muitas igrejas mundiais, irmãos, se vendendo para Satanás, seguindo o caminho de Balaão. Seguindo o caminho de Balaão. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito. Às vezes a gente que está aqui na frente, trazendo uma doutrina dessa através do Espírito Santo, a gente deseja que a igreja esteja cheia. Não é porque a gente está pregando, não. É para a igreja tenha isso em mente e desperte. Porque tem muita gente que se afasta da igreja pequenininha assim, quer ir para a igreja grande, mas não sabe eles que lá eles não vão receber o alimento sólido que recebem aqui. Porque muitos podem até jogar, mas aqui tem palavra, irmão. Palavra verdadeira. Amém, Jesus. Glória a Deus. E muitos só querem dar crédito da nossa igrejinha aqui, se Deus descer manifestações de dons espirituais. A gente pede, a gente almeja, mas Deus só faz no momento certo, irmão. E muitos querem buscar sinal. Se irmão está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. A gente vai ler aqui agora 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4. Se eu estiver falando um pouco rápido, as irmãs dizem que eu posso reduzir a minha fala, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Porque haverá, olha só, haverá tempo em que não suportarão a sã
doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que seguindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha o que Paulo escreve a Timóteo: tu prega a verdadeira palavra em tempo e em fora de tempo. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, 24 horas por dia, quando tu tiver a oportunidade, tu prega a verdadeira palavra. Porque haverá tempo, dias, em que o povo não vai suportar. Sabe o que não é suportar, irmão? É o povo ser confrontado. É quando a palavra confronta o pecado, é quando a palavra confronta a iniquidade, é quando a palavra quer trazer uma correção, uma repreensão, uma exortação. O povo não suporta. Haverá esses tempos, e é o tempo que nós estamos vivendo. Não é verdade, meu irmão? Às vezes a gente, quando está pregando aqui em cima, que a gente percebe que a palavra que está descendo é uma palavra muito rígida, que não é, que é alimento para a nossa vida, mas como nós, como humanos limitados que somos, a gente vê a palavra está sendo muito rígida. Às vezes a gente até fica perguntando: meu Deus, que palavra foi essa? Nós mesmo, quando estamos pregando, em diversos momentos nos assustamos, porque quando a palavra desce com dureza da parte de Deus, a igreja fica, ó. Mas a igreja que suporta essa palavra, ela é bem-aventurada. Amém, Jesus. A igreja que suporta a verdadeira doutrina, ela é bem-aventurada diante de Deus. Aí Paulo escreveu a Timóteo: diz: não suportarão e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Irão preferir cercar-se de falsos mestres que pregam segundo as suas paixões carnais. Certo dia, deu até uma polêmica atrás dessa mesma jogo que eu falei no começo, que ela estava numa festa de um homossexual, de uma influência homossexual. Ela chegou perto dele e disse: ó, Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai fazer isso aqui na tua vida, e não confrontou o pecado do homossexualismo dele. Aí a igreja caiu em cima dela. As igrejas quiseram pela palavra de Deus, caiu em cima dela. Aí ela fez um vídeo chorando. Aí disse que iria subir a rede social. Aí esse mesmo influencer, escute bem, esse mesmo influencer, esse mesmo homossexual, ele fez um pix de 100 mil reais para ela. Aí ela gravou o vídeo e ela não estava chorando mais. Ela gravou um vídeo e disse assim: irmãos, isso que aconteceu aqui serviu de aprendizado, de amadurecimento. Estou mais madura, 100 mil na conta, irmão. Ela profetizou para o camarada que está em pecado. Irmão, Deus nunca vai abençoar quem está no pecado. Deus abomina o pecado. Adão foi expulso da presença por causa do pecado. Caim foi expulso da presença por causa do homicídio, pecado. Diversos homens que têm intimidade com Deus. Geazi foi atacado por lepra por causa do seu pecado. Ananias e Safira no tempo de Cristo foram mortos pelo seu pecado. Aí tem uma jovenzinha, um jovenzinho que está profetizando para um camarada que está vivendo uma vida blasfemando de Deus. Aí quer dizer que Deus vai profetizar. E a gente aqui, nós aqui, que estamos buscando a santidade, queremos ouvir uma profecia de Deus e nós não recebemos. Aí o camarada que está com a vida bagunçada vai receber, irmão. É difícil. Aí 100 mil na conta, aí ela estava mais feliz que tudo. Está pregando por aí. Está pregando pelos públicos. A agenda cheia. Cheia. Jessé Aguiar, um cantor que se assumiu homossexual, sendo líder de eventos nas igrejas, porque tem money, dinheiro, cachê. Está entendendo como o negócio está sério? E se você chegar lá, na igreja dele hoje, tem milhões de seguidores, tudo indo para o inferno. Tudo indo para o inferno. Porque sabem da verdade, mas estão preferindo colocar cegueira espiritual, porque nem tudo
É as pessoas mesmo que querem seguir esses falsos mestres, esses falsos ensinos. Certa vez, eu estou falando das polêmicas, irmão, da rede social. O pastor André Valadão pregou que Deus era contra o orgulho. Aí associaram ao orgulho gay. Porque não dizem por aí que é orgulho ser homossexual? Orgulho ser lésbica? Aí ele pregou que Deus era contra isso. Aí teve um pastor de igreja cheia daqui no Brasil que atacou ele e disse: André Valadão, você está pregando ódio, você vai para o inferno. A igreja bateu palma. O camarada, como é que pode, meu irmão? O negócio está sério aí fora. O negócio aqui não acontece isso não. Aqui tem palavra de Deus. Embora só que prega que seja eu, o pastor João, o irmão Rachid, o irmão quando vem de fora. Embora estejamos nós aqui como os pregadores, mas nós pregamos palavras diferentes pela revelação do Espírito Santo de Deus. Palavras dentro da Bíblia para alimentar cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo isso aqui? A gente não vai colocar aqui em cima uma pessoa que coloca no Instagram, agenda aberta do dia 1 até o dia 30. Essa pessoa não tem igreja não é? Não sei não é? Não tem pastor não é? Tem muitos vivendo a vida de adultério aí fora. E se a gente não tiver a visão de Deus, a gente coloca aqui em cima, quem sofre somos cada um de nós aqui. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler, já vou partir para o final, irmãos. Glória. Vamos ler aqui agora 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria mente. Escute bem. Nos últimos dias, o Espírito de Deus afirma que alguns, que está se tornando muitos, apostatarão da fé. O que é apostatar da fé, irmão? É você saber o que é a verdade, mas você querer distorcer a verdade. É você saber que Deus abomina algo, mas você querer colocar em Deus algo que Ele não aceita. É você querer que Deus seja conivente com o pecado, quando Deus abomina o pecado. Apostatar da fé é você conhecer a verdadeira palavra, é você conhecer a verdade, mas você querer distorcer. Você viver de forma mundana, sabendo o que é errado. Isso é apostatar da fé. É você querer alargar a porta que é estreita. Isso é apostatar da fé. E agora tem uma moda de dizer aí que as pessoas como nós aqui somos muito religiosos. Aí o apóstata, que não quer se enquadrar no quadro de apóstata, diz que está sendo liberto da religiosidade. Vê que afronta, irmão. Aí eu sempre digo, se ser religioso me levar para o céu, me garanto o céu, eu quero ser o crente mais religioso do mundo. Aleluia. Mais tradicional, mais conservador, porque a palavra não vai mudar. Ela é a mesma, mas estou querendo introduzir algo na Bíblia que Deus não deixou. Está muito sério, irmãos. Aí Paulo escreve para Timóteo que nos últimos dias. Agora isso aqui conforta o nosso coração. Os últimos dias, irmão, é da humanidade na terra. Então, se nós estamos vendo isso, quer dizer que Jesus está bem próximo de voltar. Aleluia, glória a Deus. Isso conforta e consola o nosso coração. E saber que tem muitos hereges, muitos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, mas tudo isso conforta o nosso coração, porque Jesus está bem próximo de voltar e nós subiremos com Ele. Glória a Deus, aleluia. Combatemos a heregia, mas sabemos que é cumprimento bíblico e que esse cumprimento bíblico está nos aproximando da vinda de Jesus. Aleluia. Eita glória! Isso aqui é maravilhoso, é alegria, irmão, para nossos corações. Aleluia! É felicidade para os nossos corações, enquanto aumenta o número de apóstatas
mais nos aproximamos do dia de Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus! É alegria para a nossa alma, irmão, porque a nossa maior esperança está no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler aqui, irmãos, mais alguns versículos. E eu já vou partir para. Tenho 20 minutos ainda para a finalização da mensagem. Vamos ler aqui, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, que diz assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Veja bem, os nossos irmãos de Tessalônica, eles estavam ouvindo ensinos, a qual estavam anunciando para eles que Jesus Cristo já tinha voltado. Então eles estavam perdendo essa esperança, a fé deles estavam desfalecendo, porque pessoas que se levantaram lá na igreja de Tessalônica estavam anunciando que Jesus já tinha voltado. Então, os irmãos de Tessalônica estavam pensando: oxe, se Jesus já voltou e nós não subimos com ele, é porque nós não estávamos dignos do reino de Deus. Aí a fé dos irmãos estava falecendo. Aí Paulo escreve e diz: olha, não deixe ninguém enganar vocês, porque Jesus não vai voltar sem que antes venha a apostasia. E eles estavam vivendo essa apostasia porque não estavam distorcendo a verdade de Cristo, não estavam distorcendo a verdadeira palavra de Deus, anunciando que Jesus já tinha voltado sem Jesus ter voltado. Aí o apóstolo Paulo escreve para confortar o coração dos irmãos de Tessalônica e diz: olha, não deixe ninguém enganar vocês, não deixe a fé de vocês perecer, não fiquem tristes, não naufraguem na fé, porque Jesus só vai voltar, aleluia, depois de acontecer isso aqui. Aí eles perguntaram: isso o quê? A apostasia. O homem da iniquidade aqui, o filho da perdição, é o falso profeta, irmão, de Apocalipse 19. É o profeta que anuncia uma falsa paz, que quer ser semelhante a Cristo, que profetiza algo da parte que não é de Deus, mas da parte do diabo. É o falso profeta, a qual este mesmo será derrotado por Jesus, porque já está escrito no livro de Apocalipse. Já está escrito que esse falso profeta será derrotado junto com a besta que vai se elegir da terra. Então o apóstolo Paulo está trazendo para os irmãos de Tessalônica essa é a esperança. Não deixem vocês serem enganados, meus irmãos. Aleluia. Jesus ainda não voltou. Só vai voltar depois de acontecer isso. Eu imagino os irmãos lendo o que o apóstolo Paulo escreveu e disse: oxe, por que nós estamos dando ouvido a esses falsos mestres, falsos ensinos? E aí a esperança está voltando para o coração dos irmãos de Tessalônica. É o que acontece conosco, irmão. Às vezes a gente quer ficar desanimado, mas quando nós lemos a palavra, nós vemos que tudo que nós estamos vivendo é cumprimento bíblico para que se aproxime o dia de Cristo. Aleluia. Irmãos, a nossa maior esperança, eu repito, nós estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não tem maior esperança que essa, porque quem fez essa promessa não foi eu, não foi ninguém que está aqui. Quem disse que voltaria para buscar o seu povo foi o próprio Jesus. Glória a Deus. E a nossa Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Então, se Jesus falou, irá acontecer. Agora, tudo isso que nós estamos vivendo é necessário. Amém, irmãos? Amém. Eu vou finalizar aqui agora em João e vou partir para 3 tópicos que eu anotei aqui para combatermos esses hereges, esses falsos mestres, esses falsos profetas. Como devemos combater? Vamos ler o último para a gente acabar esse desenvolvimento da palavra e a gente parte para a conclusão. 2 João, capítulo 1, verso 7 e 8, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne.
Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, olha bem, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Vê que tremendo, irmão. Vê que palavra tremenda o apóstolo João escreve. Olha, pelo mundo afora sairão muitos falsos mestres, falsos profetas, dizendo que é o Cristo, pregando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Aí o apóstolo Paulo escreve em 1 Gálatas capítulo 1, no versículo 6 ao 8, e diz: olha, ainda que desça um anjo do céu pregando um evangelho que não seja esse, que este evangelho seja maldito, seja condenado, seja anátema. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, o verdadeiro evangelho é aquele que eu vos tenho pregado. Qual? É Cristo crucificado. O evangelho, o centro de toda a Bíblia é Jesus de Nazaré. O centro do evangelho é Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo escreve: se um anjo, irmão, descer do céu e não pregar o evangelho que anuncia Cristo crucificado, que este evangelho seja maldito, seja condenado, não seja aceito. É muito sério isso. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo está falando de um ser celestial, mas se vier pregando outro evangelho, não vai ser aceito, a não ser esse. Aí o apóstolo João escreve e diz: o anticristo não confessa que Jesus veio em carne. Ou seja, é como se o apóstolo João estivesse dizendo: todo aquele que nas pregações não oferece, aleluia, não prega, aleluia, não ministra Jesus na cruz do Calvário, ele está pregando falso evangelho. Aleluia. Pregamos a Cristo, irmão. O apóstolo Paulo escreveu, se não me falha a memória, é a carta aos Romanos, e diz: os judeus pedem um sinal, os gregos pedem filosofia, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia. Oh glória! É pregar Jesus, é pregar o sofrimento, é aleluia, é pregar sobre o pecado, é pregar sobre se arrepender, é pregar sobre salvação, aleluia, é confrontar a vida pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Jesus aqui, irmãos. Eu sinto Jesus nessa palavra. Eu tenho 13 minutos. E agora eu entro na conclusão da mensagem. Como combater os falsos profetas? Vamos ler 2 Pedro capítulo 3 e o verso 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Como eu posso combater o falso profeta? É crescer na graça em Cristo e crescer no conhecimento. Não se pode combater com o falso mestre, não se pode defender o evangelho se você não estiver crescendo na graça e muito menos no conhecimento em Cristo Jesus. O que é conhecimento em Cristo Jesus? É você se aprofundar na palavra, é você guardar a palavra no coração, é você estar apto para defender a razão da sua fé. Aleluia. O apóstolo Pedro diz: vamos crescer, irmãos, vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento. Por quê, irmão? Olha bem, um crente, irmão, que só busca crescer na graça, ele vira um crente fanático, irmão. Ele não tem controle. E um crente que só cresce no conhecimento e não cresce na graça, ele fica um crente cru, irmão. Oco por dentro, porque não tem unção, não tem revelação, não tem poder. Ele só quer chegar aqui pelo beneplácito da tua vontade. Ele só na igreja, eu saio da igreja com a gloriosa, doce, balsâmica paz do Senhor Jesus, irmão. O seu conhecimento é para você defender a razão da sua fé. Não é você chegar na igreja e querer mostrar que você tem um conhecimento acima de outros irmãos, porque isso já sai de humildade e vai para a exaltação. O conhecimento que nós adquirimos é para compartilhar com a igreja, para que a igreja cresça na graça
Que é oração, é jejum, é consagração, é obediência, é temor e também cresça no conhecimento. Eu não posso alimentar a igreja se eu primeiro não crescer na graça e não adquirir conhecimento para mim. Eu não posso pregar uma doutrina de 1 hora se eu não estudar, se eu não orar, se eu não buscar em Deus, porque eu vou estar alimentando a igreja de qualquer maneira e isso Deus não se agrada. Tem pregadores por aí afora que decoram a mensagem o ano inteiro. Ele já sabe o momento certo que a igreja vai dar glória a Deus. Ele já sabe quando meu irmão pega na mão do teu irmão e fala para ele: faz isso aqui, irmão. Ele já sabe todo o roteiro da mensagem. Por quê? É mais fácil pregar uma mensagem decorada do que pagar preço, do que buscar em Deus e buscar a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso combater um falso mestre, um falso profeta, se eu não tiver alicerçado na graça e nem no conhecimento de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias escreve o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A igreja está sendo destruída porque lhe falta o conhecimento. Vamos ser sinceros. Uma doutrina que Deus está falando dessa daqui. Semana passada falou, semana retrasada falou com o irmão Rashid. Aí você já sabe que vai ser pouca gente. Mas cada um de nós que estamos aqui, estamos recebendo esse alimento e estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Os nossos passos na noite de hoje não foram em vão. Deus, Ele cria uma barreira em nossas mentes através de nossa palavra. E quando chegar um falso mestre, um falso profeta perto da gente para anunciar algo que não é da parte de Deus, a gente vai saber que não vem da parte do Senhor Jesus e a gente vai saber como rebater eles. Porque a gente não pode dizer: não se debate política, não se debate futebol, não se debate religião. Irmão, deixa a política para lá, deixa o futebol para lá. Agora a nossa fé a gente vai defender. Glória a Deus. A nossa crença a gente vai defender. A gente não pode, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles dizem que Jesus é um Deus menor. Que Jesus foi algo que foi criado em alguma linha temporal do universo. Ele não diz que Jesus é igual a Deus, porque nós cremos que é um Deus só, um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Aos testemunhos de Jeová diz que não crê nem na Trindade e diz que Jesus é um Deus menor. Aí quando eles vêm abordar a gente, eles começam logo perguntando. Ele coloca uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas. E se a gente não se souber discernir, ele coloca a gente no estreito só com as perguntas dele, querendo que a gente parta para o lado deles. Mas nós temos que estar preparados e falar: olha, tu pode falar milhões de perguntas aí, mas eu conheço a verdade do meu Senhor Jesus. E a minha fé é essa, que Deus enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa fé. É Cristo na cruz. Enquanto os testemunhos de Jeová recusam Jesus, até os próprios judeus. E nós não podemos discriminar os judeus, porque a Bíblia diz que todo Israel será convertido a Cristo. Nós não podemos, mas eles não aceitam até o dia de hoje Jesus. Eu estava vendo um vídeo ontem de judeus falando que Jesus não é o Filho de Deus, não é o Messias prometido. Estão vivendo no Antigo Testamento e até o dia de hoje não reconhecem Jesus como Cristo. Querem deturpar a Bíblia só porque não querem aceitar o Filho de Deus. Crescer no conhecimento, porque sem o conhecimento o povo está sendo destruído. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui eu dizer como combater os falsos profetas. Aí, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro escreve o seguinte texto: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que está em vós. Olha o que o apóstolo Pedro
escreve para a gente, irmão. Devemos buscar estar preparados para defender a nossa fé em Cristo Jesus. Estamos preparados para defender a igreja dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos apóstatas, dos hereges. Nós estamos aqui. Pode se levantar profeta de Baal, profeta de Jezabel, pode se levantar o anticristo. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos defendendo o Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia, glória. João Batista chegou na frente de Herodes e disse: Herodes, não é lícito tu estar com a mulher do teu irmão. O que aconteceu com João Batista foi decapitado, oh glória, mas foi para um lugar onde estava reservado para ele. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e disse: eu combati o bom combate, Timóteo, eu acabei a minha carreira, eu acabei a minha missão, mas eu guardei a minha fé. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para lá, saia da cantaraia sé. Eu sinto Jesus aqui no meio da gente, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele tem nos preparado para combater, porque os tempos irão, meus irmãos, dificultar mais ainda. Lamentavelmente, nós iremos ver irmãos conhecidos da gente, mas que irão se apostatar da fé, porque irão dar ouvido à doutrina de demônios. Segundo ponto, lá em Tito capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos. Pauradores frívolos, irmão, são pessoas que falam muito, mas falam coisas que não têm importância, falam coisas que não têm utilidade, falam palavras superficiais, rasas, secas, falam coisas que não edificam a igreja. É quando o pregador assume o púlpito para pregar a palavra, mas ele passa 40 minutos da ministração só falando da vida dele, para onde ele foi, para onde ele vai, o que foi que ele fez, o que aconteceu. Aí não edifica a igreja, não alimenta a igreja, não tem coisa na igreja, porque só o que move a igreja é a palavra de Deus. Todos nós, quando assumimos a tribuna, temos que pregar a palavra de Cristo. Não é a nossa vida que vai edificar a igreja, mas todos nós seremos edificados, transformados e sustentados pela verdadeira palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque tem muito pregador que não tem preparo, irmão. A gente espera a mensagem maravilhosa dele. Homem que ora, que se consagra, que o cara passa 40, 50 minutos só falando da vida dele. Pelo amor de Deus, irmão, a gente quer ouvir Bíblia. Não, irmão, que me aconteceu isso, que a minha mulher botou para fora de casa, arrumou a minha mala, depois se arrependeu, e que meu vizinho está fazendo isso, e que meu vizinho está fazendo aquilo, e que não sei o que lá, e que não sei o que. Aí não prega Bíblia, não prega Cristo, não prega arrependimento, não prega pecado. A igreja não é alimentada, a igreja não é santificada, a igreja não é edificada, porque não está pregando a palavra de Deus. Todos nós assumimos a tribuna. Devemos pregar o Evangelho de Jesus. Aleluia. Para combater as heresias. Aí Paulo escreve aqui e diz: Tito, é preciso